continentes são porções de terra. E quantos continentes nós temos? Boa pergunta. Vamos ver? Nós temos, conforme você está vendo aqui, nós temos a América, temos a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e também a Antártida, que fica no Polo Sul. Muito bem, são esses os continentes da Terra. Por ser um continente bem grande e que é dividido nos dois hemisférios, tanto o hemisfério norte quanto o sul, a América ela foi subdividida. Você está vendo aqui também no mapa. Ela foi subdividida em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. As Américas, inclusive na América do Sul, é onde fica o Brasil. Cada continente, ele também pode ser dividido, pode ser dividido em países. Cada continente é formado por vários países, por um conjunto de países. Então, aquela primeira pergunta que eu tinha feito relacionada a alguns alunos, por exemplo, se eu quiser saber aonde o Lucas está, o Lucas ele está no planeta Terra, mas isso acaba sendo muito vago. Se eu disser que o Lucas está na América do Sul, já melhora, eu já consigo localizar. E aí eu ainda tenho as outras divisões, que vai ficando cada vez mais específico. Por exemplo, o Lucas ele está na América do Sul, está no Brasil, está não só no Brasil, mas está bem pertinho. Eu esqueci a cidade do Lucas, depois você me fala, Lucas, eu esqueci qual é a sua cidade. Mas eu, por exemplo, estou aqui no Espírito Santo, em Ponto Belo, gravando para você. Muito bem, então os continentes eles são conjuntos de países, tranquilo para você? E cada país ele tem um território, ele é dividido de outros, tem um limite entre eles. Um limite. O que é um limite? Um limite é uma separação entre um país e outro país. Isso nós podemos ver nos mapas. Você vai ver aqui um mapazinho. As linhas pretas nos mapas, elas mostram a delimitação, o tamanho do território, ela mostra a porção de território que pertence àquele determinado país. Cada país, cada território, ele tem um governo, ele tem uma língua, ele tem um povo, ele tem um tipo de moeda, ele tem um tipo de cultura, ele tem características próprias. Então, os países, eles têm tudo isso daí. E eles são territórios. Esses territórios são divididos por um limite, Esse limite nós podemos chamar também de fronteiras. Essas fronteiras, e até o nome país também, me lembrando aqui, opa, minha bolinha está querendo cair, vou deixar ela cair, tá bom? Esses limites, eles estão estabelecidos através de acordos e tratados, e às vezes também por meio de guerra. Eu acho que você já ouviu falar sobre muitas guerras por brigas de território. Então eles podem ser ou por brigas de território, guerras, né? Ou também pode ser uma conversa, um acordo entre dois governos, entre dois tipos de povos que estão disputando aquele território, e aí estabelece-se então os limites do país, as fronteiras do país. Estas fronteiras, esses limites, eles podem ser de duas maneiras. Anota aí, isso vai ser importante. Esse é assunto até de avaliação. Os limites entre os países, que são estas linhas pretas que nós vemos no mapa, quando nós vamos olhar diretamente na superfície, a gente não vê essa linha preta igual a gente vê no mapa, não é verdade? Igual as linhas imaginárias que nós estávamos falando, a linha do Equador, o meridiano de Greenwich. Nós não conseguimos ver no chão, porque não está pintado lá. Mas os países, eles normalmente, eles têm uma delimitação desse território por algumas características físicas reais. Então, normalmente os territórios eles são divididos de maneira natural ou de maneira artificial. Natural é quando entre um país e outro nós temos o quê? Um rio. Existe aquele limite natural entre um país e outro, um rio. Do lado de lá do rio é um país, do lado de cá do rio é outro país. Muito bem, pode ser um rio, pode ser uma montanha, ou ainda outras características físicas que sejam bem marcantes e que sejam o limite entre um território e outro. Há também alguns
limites, alguns países que são separados de outros por limites e fronteiras artificiais, ou seja, criados pelo próprio homem. Não são da natureza, são criados pelo próprio homem. E os limites artificiais, eles podem ser, por exemplo, uma ponte, um muro. Infelizmente ainda existe, né? Por exemplo, aquele muro lá na China, a muralha da China. Existiu por um período o muro de Berlim, que separava também dois territórios. Então pode ser por uma ponte, por um muro, pode ser também por um monumento, por avenidas, por ruas. Então eu estive no Paraná e foi muito interessante. Naquele local que eu estava, de um lado da rua era um estado e do outro lado da rua era outro estado. Esses limites eles podem ser entre estados, entre cidades, entre países e é isso aí mesmo. Muito bem, então aí está. O nome país, ele já vem do latim pagus, que significa área demarcada. E eu gostaria de sugerir a você que fizesse essa atividade, que pegasse, pesquisasse um mapa mundi e fosse olhando os países, olhando as linhas que separam esses países, o tamanho, qual o maior, qual o menor país. Você vai gostar bastante e vai descobrir também onde ficam lugares que às vezes a gente ouve falar e não sabe onde fica. Essa daí é uma dica para você aperfeiçoar os seus estudos. Eu espero que você pratique. E as atividades que nós vamos realizar, elas estão no caderno, que é as folhas impressas, que está o planeta em que vivemos, está no caderno, vou colocar aqui. Nós temos algumas atividades. Você pode fazer e me mandar, tá bom? Essas atividades para eu corrigir. E nós estaremos também iniciando o livro didático de geografia da página 102 à página 104. Nós vamos ficando por aqui com a matéria de geografia. Você pode voltar e ouvir quantas vezes você precisar. Se tiver dúvida, manda um recadinho para a Pro, manda uma mensagem para mim. Se não tiver dúvida, pode mandar também um beijo, um abraço, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Estou gostando muito da interação que nós estamos tendo nesses dias de aula online. Vamos continuar e o nosso desejo é que amanhã a gente possa se encontrar online. Então se prepara, às 10 horas nós teremos uma aula ao vivo e aí nós vamos poder nos ver e nos falar ao mesmo tempo. Combinado? Então, para casa não é a atividade que você vai fazer agora depois de assistir essa aula. As atividades do caderno e as atividades da página 102 a 104. E na verdade, todas as atividades agora são o quê? Para casa, enquanto nós estamos na quarentena. Muito obrigada. Depois de você fazer suas atividades, quando der às 9h30, que é o horário do nosso intervalo, você pode fazer a sua oração, tomar o seu lanche e aproveitar um pouquinho do seu recreio. Combinado? Um abraço e até daqui a pouco.